lá, vamos começar abrindo um pouco de espaço no nosso coração, na nossa mente, para estudar o Dharma. Então, dá um tempo para soltar toda a tensão do corpo, solta os esforços por trás das tensões do corpo. Deixa a respiração fluir bem solta. E com cada expiração, solta mais um pouquinho, solta os conteúdos na mente. Procura descansar uns instantes num estado de um estado livre de conceitos, livre de construções. Simplesmente soltando todo esforço em comentar, em classificar, em encaixar. Solta todo esse esforço. Nossa, se diz que quando a gente descansa, nem que seja por uns instantes, o estado mais livre possível da nossa própria mente, nós estamos mais perto da mente do Buda, da mente de Guru Rinpoche. Quando a gente se solta um pouquinho das urgências do samsara, das fixações do samsara. Então, desse lugar mais livre, a gente então faz a prece das 7 linhas para ter mais e mais clareza dessa conexão com o Guru Rinpoche. Depois a gente faz o voto de refúgio Bodhicitta. Bom, na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Nujansan Pema Ge Sardom Bolayam Senchoge Nyodrugnye Pema June Jesuda Kordukan Droman Pekor Keki Jesuda Druki Jingila Chishik Suso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi Nurjansan Pema Ge Sardom Bolayam Senchogi Modrubnye Pema June Jesuda Kordukandro Mampekor Keki Jesuda Druki Jingilap Chir Shiksuso Guru Pema Siddhi Hum. E na presença de Guru Rinpoche, então, nós retomamos o nosso voto de refúgio de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições,
possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho. Agora ainda com essa qualidade de quietude, eu vou aqui recitar os 8 versos. E a gente traz o que mais nos tocou em cada verso, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo o respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem minha pessoa, ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então, meus bens, hoje a gente chegou no último verso, que é o mais complicado, mais importante também, né? Que é o verso que fala sobre sabedoria. É muito engraçado. Na verdade, todos os outros versos, eles apoiam o 8º também, né? Como se fosse, se a gente realmente praticar os outros 7, é como se a gente pudesse compreender com um pouco mais de facilidade o 8º, né? Mas
É como as paramitas também, né? A prajna paramita é a sexta paramita. Então tem as outras 5 que apoiam a sexta, né? Nos versos é a mesma coisa. A sabedoria fica por último, como se fosse assim, alguma coisa, mas é simplesmente mais importante, né? Então vamos olhar aqui. O que a gente tem sobre o 8º verso das fontes que a gente usou aqui? Sexto. Então vamos lá, 8º verso. Então, vou aprender a manter estas práticas, né? Todas as 8, 7 versos, isentas das máculas das 8 preocupações mundanas. As 8 preocupações mundanas é o que a gente faz o tempo todo no samsara, né? É o que são os dharmas mundanos. E se a gente não prestar atenção, a gente leva esses dharmas mundanos para dentro do dharma também, né? Então, as 8 preocupações mundanas seria assim, as preferências que a gente tem, né? Por uma situação ou por outra. E que a gente acha muito óbvio. Então, é óbvio que eu prefiro ganhar do que perder. Óbvio, né? Assim, óbvio. É um senso comum, né? Eu prefiro ganhar do que perder. Eu prefiro ser feliz do que ser infeliz. Eu prefiro me sentir bem do que me sentir mal, né? Eu prefiro ser famoso do que ser não famoso no sentido, mas ser assim, importante, né? Ser considerado uma pessoa importante do que uma pessoa que ninguém nota, né? Uma pessoa desconhecida, assim. E eu prefiro que falem bem de mim do que falem mal. Então, assim, se a gente pegar esses 4 pares assim, de coisas, é com o que nós nos ocupamos no samsara. Não fica nada de fora disso, se a gente for pensar. Depois vocês pensem assim, tem alguma coisa que fica de fora desses 8 dharmas mudando, das coisas que a gente faz. Começando pelo conforto, né? Por me sentir bem e não me sentir mal, assim, o quanto que a gente gasta de energia, de dinheiro, de tudo, tempo, para ficar o mais confortável possível. E como que a gente não dá conta do desconforto, né? A gente faz de qualquer coisa para se livrar do desconforto. O quanto a gente faz para ganhar coisas, para obter as coisas, e o esforço que a gente faz para não perder as coisas. Eu acho, para mim, no meu caso, nesses 4 pares aí, tá praticamente a minha vida inteira. Porque os outros 4 não me causam muita, assim, não me causam, eu acho que eu não tenho grandes problemas com os outros 4, mas ganhar e perder, ou conforto, desconforto, né? Gostar e não gostar, eu acho que aí está a maior parte do meu esforço. Mas quando a gente... talvez os outros 2 parzinhos, né? Talvez eu viva num mundo meio protegido, né? Então, mas sei lá, eu me lembro uma vez que eu estava na Itália, na alfândega da Itália, né? E na alfândega não, não na alfândega, como é que fala? Quando a gente vai entrar no país, né? Na coisa do passaporte, lá, controle do passaporte. Controle do passaporte. Então, fui super maltratada. Aquilo me magoou de um jeito, né? Eu pensava assim, putz, se eu fosse uma pessoa importante, né? Passou pela minha mente. Se eu fosse uma pessoa importante, eu não estava sendo maltratada desse jeito, né? Em geral, mesmo não sendo uma pessoa importante, eu geralmente não sou muito maltratada, mas me magoou, porque eu tenho um amor por aquela terra, né? Me magoou, assim, ser maltratada no controle de passaporte da Itália. Então, sei lá, talvez algumas vezes, a gente não ache que isso é muito importante, porque a gente não está muito exposto, né, ao extremo dessas coisas, talvez. Mas começa por aí. Agora, isso é o samsara, né? A gente não vai conseguir se livrar demais das 8 preocupações mundanas, mas o problema é o tempo que a gente gasta com isso e
o quanto a gente deposita de expectativa, né? E o quanto que a gente investe em ficar bem com respeito a essas 8 preocupações, né? Daí, uma das coisas mais importantes que os mestres sempre começam falando, assim, é que a gente não deveria deixar a nossa prática do Dharma se misturar com as 8 preocupações mundanas, porque daí a gente está mesmo perdido, né? Se a gente quiser... E a gente faz isso também. Então, por exemplo, como é que vocês imaginam que a gente pode usar o Dharma para apoiar as 8 preocupações mundanas? Como que vocês imaginam que possa fazer isso? Como é que a gente pode misturar os ensinamentos e a prática do Dharma com as 8 preocupações mundanas? Então, agora vocês podem falar comigo. Como é que vocês acham? Fala, Hobbes. Talvez usando uma serenidade que Shamatha pode nos dar para ser mais eficiente das preocupações, entendeu? Resolver as coisas, criar um meio hábil mundano, porque você já não está tão arrastado. Aí você já tem uma lucidez um pouco maior, né? E aí você, eu acho. Se dá melhor um pouco, né? Nesse jogo. Fala, Ninha. Achei interessante. Eu achei interessante que quando eu fui muito maltratada na alfândega de Paris, sabe? Quando eu era mais nova, tinha 35 anos, sei lá o que eles acharam, mas para você deu mágoa, né? Para mim, eu sou meio irada e tinha dado uma raiva, eu tive vontade de pegar aqueles franceses e enfiar aquele passaporte no meio da cara deles, sabe? Mas o que eu faço atualmente, já com assim, por exemplo, eu estou fazendo aquela prática de Guru Yoga por causa da yoga dos sonhos e do sono. E eu tenho presenciado que isso ocupa uma parte importante da minha vida. 8 horas que eu estava numa parte importante, assim, não sei o que houve. Eu tenho feito aquelas 9 respirações, né? Tentando visualizar os canais, principalmente do apego, da raiva. Sempre me confundo alguma coisa, mas enfim. E, e eu estava tão ansiosa que eu acordei e trouxe de novo aquelas questões das respirações, por exemplo, sabe? Que é algo que eu realmente tenho que tratar, porque volta e meia tem os sonhos em que eu tô brigando, entendeu? Então, acho que é uma coisa que é algo que realmente eu preciso, ou ver a Amitabha, que foi outra coisa que na iniciação foi pedido também, em cima da cabeça, principalmente nessas situações em que eu vejo que eu estou esquecendo de mim, sabe? E é fácil, eu vejo aquelas lojinhas, aquelas coisas. Desde criança, sonho em que eu tô entrando numa onda e tinha dentro da onda lojinhas, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Mas, Janinha, isso acho que é aplicar o Dharma para o propósito dele mesmo, né? Que é reduzir as aflições da mente. Eu acho que tá perfeito, não é Dharma mundano. O que eu tô querendo dizer assim é como que a gente, às vezes, pega o Dharma Ah, para melhorar o samsara, sabe? Para melhorar o samsara. Não para se libertar, porque para se libertar do samsara, o que você está me dizendo que eu estou entendendo é que estão sim, sendo as é para me práticas libertar. para se libertar disso, né? Ué, isso está perfeito, né? Ah, Agora, tá. agora um cuidado que os Sim, sim. professores falam, né? Que a gente, possivelmente no budismo com atitude, a gente vai ver também. E eu me lembro bem do retiro com o Yantan Rinpoche, ele passou muito tempo falando disso, que a gente não deveria misturar o Dharma com as 8 preocupações mundanas. E eu pensava, pô, mas isso aí é óbvio, né? Não é óbvio, coisa nenhuma, assim, né? Quanto que a gente acha que o Dharma vai melhorar a nossa vida, né? Assim, tipo, a gente vai se sentir mais confortável num samsara, né? Assim, Mas disso eu posso falar. Porque eu penso assim, puxa vida, se eu fizer todas as práticas, tá, eu não vou estar sujeita ao sofrimento de uma forma tão
tão importante, ou eu vou poder estar mais feliz financeiramente, com contentamento, mas o contentamento não quer dizer que eu vá estar feliz financeiramente, ou isso ou aquilo, né? Fica. Às vezes acontece isso comigo, sim. Mas, Aninha, isso também não está errado, não, Ana. Isso é refúgio. É o primeiro nível de refúgio. O primeiro motivo pelo qual a gente toma refúgio é medo. É medo de se dar mal no ciclo do samsara, né? Então, o que você está dizendo é um pouco mais relacionado a essa vida, né? O sofrimento desta vida. Mas o primeiro grau, se você lembrar os ensinamentos do Geshe Pende, quando ele fala de refúgio, renúncia, refúgio, e uma pergunta que ele faz que chega a me dar uma tremedeira, é assim: o que é que você está fazendo? Essa é uma pergunta boa e tem a ver com isso que a gente está falando. O que é que você está fazendo com respeito às suas vidas futuras? Porque as 8 preocupações mundanas meio que estão relacionadas a esta vida nossa, né? Na situação que eu estou agora, nesse corpo, eu quero ganhar, eu não quero perder, eu quero ser feliz, não quero ser feliz, eu quero ser famosa, não quero ser desconhecida, eu quero ser que falem bem de mim e não me caluniem. Nesta vida, né? Isso é preocupação com essa vida. Agora, o que a gente está fazendo, e essa é a pergunta da renúncia, com respeito às nossas próximas vidas? Então, o primeiro grau de refúgio, que a gente toma refúgio né, e não quer que aconteça, é que a gente tenha um renascimento inferior. Esse é o medo do samsara. Isso é super... Puta, sempre fale essa palavra para mim. Não é autêntico. Tipo, válido, assim. Legítimo, Carol! Meu, o que eu faço? O que eu faria sem essa Carol do meu lado? Legítima, é muito legítimo esse medo de a gente ter renascimentos inferiores. É o que nos faz primeiro tomar refúgio no Dharma, né? Eu não quero renascer em reinos inferiores, porque eu não quero mesmo sofrer, né? Mas isso é parte da prática do Dharma, né? Agora, quanto que a gente, às vezes, já vi muito essa confusão. Eu mesma acho que já tive essa confusão de pensar assim, se eu praticar, eu não vou morrer pobre, ou eu não vou ser maltratada pelas pessoas, sabe? Como se o Dharma e os méritos, que são de fato méritos, né? O quanto que esses méritos a gente confunde com bem-estar na vida comum. E não é. Mérito é uma energia de prática. Então, se a gente tomar um tombo desgraçado nessa vida, vamos supor, a gente perder tudo que tem, e ainda assim a gente não abandonar o caminho, isso é mérito. Não é não perder tudo, né? É claro que a gente pode, normalmente, se a gente pratica a virtude, a gente tem o resultado da virtude, e sempre é uma coisa positiva, né? Mas, sei lá, com os karmas antigos que a gente tem, pode acontecer, a gente perder o que a gente tem, e daí, se a gente pegar essa situação horrível, a princípio, e trouxer para o caminho e praticar com isso, isso é muito mérito. Isso é mérito. Não é, quer dizer, não é só isso, mas isso é mérito, né? E a gente pode confundir mérito com se dar bem no samsara. Fala, Flor. E se a gente for lembrar, né, a situação dos próprios tibetanos, né? O que eles sofreram, foram pessoas que passaram séculos dedicados ao Dharma, né? Pessoas renascidas, assim, tulcos, e eles sofreram muito com a invasão chinesa, né? De quase morrer o Shagdu, o mestre Lama Santen, o Shogyen Trungpa, que fez toda a travessia, quase que morre também, né? E os que foram aprisionados, depois foram libertados. Então, mas eles viram aquilo como prática, né? Como prática. A gente não está garantindo, né? Que não vai acontecer coisa ruim com a gente. Não. Esse é o ponto. Não. Né? Agora, mérito não é não acontecer nada com a gente, né? Mérito é a gente fazer isso, a gente pegar as desgraceiras todas que acontecerem, né? Se acontecerem, e transformar isso em prática, né? O Lama Wallace fala que as pessoas, quando ele morou na Índia,
em Dharamsala, as pessoas mais amorosas, mais simples, mais realizadas que ele conhecia, eram pessoas que eram grandes famílias com muitos recursos no Tibete, perderam tudo, inclusive filho, mulher, tudo pelo caminho. E eram as pessoas mais amorosas, compassivas que ele conhecia, né? A Cris, você está falando do Geshe Pende, Cris? Geshe. Desculpe a ignorância, eu não consigo escrever esses nomes. Imagina! Não é ignorância, Eles também não escrevem os nossos, viu, Cris? Para você ter uma ideia, o Lama Alan Wallace me chama até hoje de Giana. Pensa. Então, nós estamos tudo perdoados. É que eu tinha me inscrito, mas acho que eu me inscrevi errado. Eu escrevi no ai, meu Deus, é o Geshe, que é Gyatso. É o Geshe, que é o sangue Gyatso. É outra, né? Acho que do Kadampa, né? Obrigada, Você já viu, escreveu, gente? Cris? Depois eu vou conversar contigo. Fala, Atila. Pois é. Uma coisa que eu observo é que que é às vezes muito tentadora na questão da prática é você pensar nela como algo que vai te recompensar. E ela não vai recompensar. Não do jeito que a gente acha, né, Atila? Não do jeito que a Não no gente acha. sentido comum, A gente querer vislumbrar isso, entendeu? Querer vislumbrar que aquilo que você está fazendo vai gerar mérito futuro, querer projetar isso, né? É jogar a dedicação fora. Porque, veja bem, se você projeta algo, você projeta, por exemplo, você vai e faz lá as suas coisas que você tem que fazer, né? Aí você, na prática, por exemplo, aí você vai e dedica, mas ali no fundinho você pensa assim, eu com isso aqui eu vou obter êxito em alguma coisa da minha vida, dessa vida, da manutenção do samsara mesmo, entendeu? Aí ferrou tudo. Agora, tem uma coisa interessante que eu fico vendo e observando, que é o seguinte, por exemplo, algumas práticas que existem no Vajrayana, principalmente, prática de salvamento de vida, prática disso, prática daquilo, é interessante como que elas fazem essa interface entre o que é mundano e o que é muito sagrado. Porque, na verdade, o que acontece? Elas estão tratando de algo imediato, que se você não conseguir transcender, você vai achar só que está fazendo uma coisa de cura, entendeu? E não é, né? Por exemplo, eu vi uma prática de salvamento de vidas que o Lama Zopa, num dos livros dele, ele fala que a pessoa teve sucesso, por exemplo, com a questão da cura de AIDS ou câncer, me parece. E aí é muito interessante porque, na verdade, e isso aconteceu, o Lama Fred, inclusive, conhece a pessoa, né? Conheceu a pessoa, enfim. Mas isso é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, se você lê isso desavisadamente, você vai só pensar que é algo que a pessoa está se curando de algo, mas ela não está transcendendo a própria doença. Ela não está purificando o próprio karma, que a doença é o karma, entendeu? Na verdade, o que acontece? A prática ajuda ela a ter uma outra visão diante do sofrimento. Isso aí gera mérito. Do contrário, não. Você vai simplesmente financiar algo, entendeu? É muito interessante como que a gente cai nessas armadilhas, né? Dentro do próprio Dharma. Ou a mesma coisa de querer ser alguém importante em algum lugar, né? Nessas coisas, né? Que é uma outra grandíssima besteira, né? Porque o que acontece? Na verdade, a sua prática ela é individual, né? Na sanga, você vai fazer algo que você tem habilidade. Pode ser que você não tenha habilidade para nada. E aí, assim, E você não é quer muito dizer que a sua importante. prática seja menos forte. Importante, muito pelo contrário. A pessoa, às vezes, está no silêncio, sustentando. Aí lembra, sabe aquela coisa, Jane, que o Lama Alan Wallace tem muitos desses retiros que a gente fez, ele fala
do mestre que emanou os discípulos perguntavam. É. Ou seja, cara, olha só, coisa interessante. Então, essa coisa do próprio silêncio daqueles que estão ouvindo está sustentando algo. Uhum. Entendeu? É muito bonito isso. Então, É. assim, a gente pode entrar numa confusão. Acho que eu falei muito. Boa noite, obrigado. Não é Não, é isso? que eu fiquei pirada aqui agora com essas Eu coisas. falei muita coisa, eu me perdi. Não, uma coisa, só antes de passar para a Ana, só uma coisa super importante para a gente, que tem a ver com o que o Átila falou, né? É que a gente faz as práticas para acumular méritos, né? É fato, é isso, né? Nossa prática é a acumulação de méritos, purificação de obstáculos, né? Mas se a gente confundir, se a gente não entender o que é mérito e o que é obstáculo, a gente está perdido, a gente vai se atrapalhar com o samsara, né? E obstáculo, o Lama Nolas falou isso uma vez, acho que a gente até viu junto aqui, não lembro bem, mas o Lama fala que obstáculo é aquele que impede a nossa prática, não é coisas ruins que acontecem com a gente, são coisas que impedem a nossa prática. Então, se a gente ficar doente para burro, muito doente, e ainda assim a gente continuar praticando, isso não é um obstáculo. É amadurecimento de karma, ponto, né? Agora, se porque a gente fica doente, a gente fica, ai, coitada de mim, em vez de a gente praticar um Tonglen geral, assim, para todo mundo que está com aquela doença também, por exemplo, ou, sei lá, a gente praticar vacuidade no nosso próprio corpo, X, não sei bem que prática mais que a gente pode fazer, mas se nesse momento a gente parar de praticar porque acha que não dá, porque está doente, é um obstáculo horrível, não sei o quê, aí sim é um obstáculo, né? E se a gente consegue transpor esse obstáculo desse jeito, isso é mérito. É por mérito que a gente faz isso. Então, quando a gente reza ou pratica para acumular méritos e para se livrar dos obstáculos, é isso que a gente está querendo, que a nossa prática continue. Por quê? Porque a gente tem a motivação de bodhicitta. Não é que a nossa prática continue porque eu quero me dar bem. É porque eu quero salvar todo mundo do samsara, né? A motivação de bodhicitta é isso. Então, é muito importante a gente entender. E daí as 8 preocupações mundanas, se a gente tiver clareza disso, elas não têm lugar na nossa prática. Fala, Ninha. Agora, Paulo. Obrigado por você ter colocado dessa forma, porque para a pessoa comum, para a pessoa simples, para a pessoa até de bom coração, é muito difícil realmente distinguir, né? Meu Deus, me livrai do meu mal. É natural, a gente nasceu ouvindo isso, ver nossas mães, ver as pessoas simples, mas de bom coração fazer isso, né? Eu quero que a minha filha não esteja aprisionada nas ilusões e nos males da vida, enfim, mas foi muito interessante você colocar desta forma, né? Que essa fronteira que a gente às vezes fica meio em dúvida, onde que está essa fronteira? A clareza é o obstáculo, é isso que me impede de praticar o Dharma, Isso. não o florescimento de algum sofrimento por conta de um karma passado. Pode até acontecer, né? Como o Átila falou. Assim, pode até ser que alguma prática que a gente faça de salvamento de vida, sei lá, de qualquer prática dessas, que isso ajude a purificar algum karma, e aí a doença, por exemplo, desaparece por causa disso, né? Mas não dá para contar com isso. Agora, só rapidinho, mas isso aí, Paulinho, a gente está falando para o praticante, né? Então, para quem tá no caminho de prática, isso faz sentido, né? É aquela história do texto anterior que a gente estudou, trazendo a diversidade e felicidade para o caminho, né? Faz sentido para o praticante, para a pessoa comum não faz. Então, para a pessoa que não está no caminho, a gente vai rezar para que ela realmente não tenha obstáculos. Porque se ela tiver, ela vai sofrer simplesmente, né? A menos que ela tenha recursos para transformar aquilo em sabedoria ou transformar aquilo em outra coisa. Pode acontecer também, né? Mas, no fundo, assim, o que a gente deveria rezar assim, para nós e para todo mundo, né? Que o que quer que a vida traga, o karma que for, que floresça, que a gente não se perca por causa disso, que a gente não gere mais sofrimento por causa disso, que a gente possa transformar aquilo em sabedoria, né?
E não é necessariamente só praticante budista que faz isso, né? Claro que não. Às vezes as pessoas mais que a gente menos reconhece como um praticante fala, nossa, eu lembro muito bem desse exemplo daquela mulher que era mãe de um jogador daquele time que morreu todo mundo lá, do Chapecoense, né? Que morreu o time inteiro. E a mãe de um dos jogadores consolando o repórter, que tinha perdido os amigos, assim. Eu não sei bem se aquela mulher era praticante de alguma coisa, né? Não sei se ela era mesmo, de bom coração. Pelo menos fazia a prática do bom coração, com certeza, né? Porque ela, no meio daquela dor, ela teve né, espaço para acolher o repórter, né? Aquilo é muito impressionante. Então, assim, isso é muito maravilhoso, né? Porque você falou, o karma vai florescer e a gente vai colher os resultados do karma passado, não tem muito jeito. Agora, como a gente vai lidar com esses karmas é que faz muita diferença. E que diferencia um praticante de né, de um não praticante, né? Oi, Aninha. Então, eu acho que é assim, uma coisa bem ordinária, assim, sabe? Porque eu recebi uma prece budista, assim, muito linda, quando eu estava no retiro de Poa, para a retirada de obstáculos, e tinha falado com a Cida até, né? E eu estou rezando essa prática para retirar o obstáculo, no caso da minha enteada, né? Retirar o namorado dela, que é um perturbado da vida. Então, isso também não é bom, né? Eu quero luz para ele, mas longe dela, sabe? Ah, Aninha, não sei o que é bom, o que não é, mas olha, bom mesmo seria os dois, né, poderem usar esse relacionamento ou o fim do relacionamento para terem mais amor, mais compaixão, mais sabedoria, né? Que isso que é obstáculo, é quando alguma coisa impede a gente de manifestar um bom coração. Isso é um obstáculo, né? Agora, pode ser que frente às coisas mais terríveis do mundo, como é o caso dessa mulher, mãe do jogador de Chapecoense lá, a morte do filho não foi um obstáculo para ela manifestar amor. Então não é um obstáculo. É legal a gente pensar nisso, assim, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? Para a gente não se frustrar. Daqui a pouco a gente vai achar que o Dharma não serve para nada, porque afinal de contas minha vida tá uma droga, né? E não é essa medida. Isso que eu quero dizer, sabe? Não é essa medida, não é esse o resultado do Dharma, né? O resultado do Dharma não é o samsara ficar mais confortável. É a gente poder trazer tudo para a prática e o nosso caminho rumo à iluminação não seja impedido. É isso, né? Isso que eu me lembro bem do Lama Wallace falando para mim, foi muito importante isso. Porque muda o foco do nosso medo. Eu não tenho mais medo das coisas darem errado, eu tenho medo das coisas darem errado e eu não conseguir continuar praticando. Eu tenho medo de me perder do Dharma, é isso que eu tenho medo. Na minha vida agora, é isso que eu tenho medo. Para mim, no meu caso, na minha vida pessoal, é isso que eu tenho medo. Tem uma prece linda que a gente faz lá com o Eric, que em cada uma das minhas vidas eu nunca me separe dos mestres autênticos. É disso que a gente tem que ter medo. Não é de perder dinheiro, de perder emprego, de ficar doente. Não é disso que tem que ter medo. É de perder a conexão com o Dharma. Isso sim, eu acho que é digno de a gente sentir medo, né? Se a gente tiver que ter medo de alguma coisa, assim. O que vocês acham? Estou viajando demais? O que vocês acham? Fala aí, Flor. Eu acho que é isso mesmo. A fala de Ana trouxe essa lembrança bem clara, assim, de que a gente tem uma arrogância de achar que a gente sabe o que é melhor para os outros, e a gente não... Pode ser que aquilo ali seja, por exemplo, às vezes uma situação, um acontecimento difícil, seja aquilo que foi o karma daquela pessoa, e seja aquilo que vai fazer até a pessoa se transformar, transcender, pode ser a melhor coisa que pode ter acontecido na vida da pessoa, né? Vocês lembram de uma história que o Dzonsa conta super engraçada de um... Como é que era, gente? Era um bodhisattva que não sei se ele ia cair de um penhasco, o outro foi lá e salvou. E daí esse mestre super realizado que estava vendo aquela cena fala: ai, que bodhisattva mais atrapalhado, o outro ia se livrar de um karma, que finalmente ele se livrar daquele karma, o outro foi lá e salvou o bodhisattva.
Tem uma história super engraçada, essas que o Johnson conta, né? Essas coisas gozadas que o Johnson fala. Mas assim, a gente nunca sabe. De repente, passar por uma situação é o que vai chacoalhar a pessoa. A gente nunca sabe, mas assim, se a gente realmente não souber, é melhor que a gente tente evitar o sofrimento do que deixar o outro quebrar a cara, né? É melhor, mas num sentido relativo, assim. Mas a gente pode confiar também um pouco no caminho, né? Fala, Robs. Em relação a karma, eu tenho a impressão que a gente não deve esquecer que a gente tem karma rápido, né? Porque se você já faz uma prática, já pelo menos diminui a chance de você, porque muitas vezes você faz uma coisa agora, aí daqui a pouco acontece a resposta. Porque, claro, muita coisa vem amadurecida de vidas passadas, essa não tem jeito, tá lá. Mas tem muita coisa que a gente está fazendo karma de amanhã, a consequência de amanhã é hoje. Então, mesmo que a gente ainda esteja muito mundano, sabe, tem uma frase que eu gosto, que é diferente, mas nesse sentido. Se o velhaco soubesse a grande vantagem que teria em ser honesto, ele o seria por mera velhacaria. Sabe, nesse sentido, entendeu? Se a gente soubesse que o fato. Aí você fala, mas isso você está com interesse de ter preocupações mundanas. Claro que não é o ideal, né? A gente tem que ser menos egocêntrico, tirar a coisa. Mas se você já pelo menos tenta ser gentil, se você tenta. Mal não vai fazer, gente. Eu acho que esse é não um vai ponto fazer, que a gente. exatamente. Não Né? tem por onde dar errado, é melhor de qualquer jeito, né? É sempre Eu melhor. Não interessa acho. nem se vai dar certo se não vai, né? Sempre melhor. E, Vamos. Giane, Oi, na Amanda. questão do obstáculo, é que eu, por exemplo, nunca sei se o obstáculo mundano vai ser grave o suficiente que a minha posição de mente vai ser alterada, É entendeu? claro, claro, com Então, certeza. Com que a gente certeza. tem os nossos limites, né? A mãe que conseguiu ajudar o outro na hora, ela tinha um limite, a barra muito alta. A gente Então, não sabe. é uma coisa. A gente só ia saber quando a adversidade chega. Aí, quando não tem jeito, já chegou, aí você fala, desesperar só piora. Né? Mas a gente antes, então eu não acho nada de mal a gente também aspirar ou desejar que os obstáculos mundanos, dado que a gente não está desperto, sejam suficientes que a gente consiga aguentar de maneira que não atrapalhe, entendeu? Com Que a certeza. gente, Com certeza. Com certeza, é isso mesmo que eu acho também. Mas aí, assim, né? Como a gente não tem muito controle sobre o tamanho da pedra que vai cair na cabeça da gente, né? Que pelo menos seja lá a pedra que cair, né? Que eu pelo menos não me perca demais, né? Não, sei lá, não me atrapalhe mais ainda, né? Por causa disso. Então vamos lá. Isso é tudo sobre os 8 dharmas mundanos, né? As 8 preocupações mundanas. Vamos andar um pouquinho aqui, vamos ver, porque tem o tema da vacuidade aqui nesse. Que obviamente a gente não vai esgotar, né? Obviamente. Mas, vamos ver o que o Dalai Lama fala. As primeiras 2 linhas são críticas para que a prática seja genuína. Então, aqui ele vai falar das 8 preocupações mundanas, né? Gostar de receber elogios, ficar deprimido quando alguém insulta ou deprecia, feliz quando tem sucesso e deprimir quando fracassa, se alegrar quando adquire riqueza e ficar desanimado quando empobrece, e ficar satisfeito em ter fama e sentir-se deprimido pela falta de reconhecimento. É um outro jeito de falar dos 8 dharmas mundanos que a gente já falou. O verdadeiro praticante deve assegurar-se de que o cultivo do altruísmo não seja manchado por esses pensamentos. Por exemplo, se enquanto eu dou essa palestra, surge um pensamento muito sutil no fundo da minha mente, de que eu espero que as pessoas me admirem, isso indica que a minha motivação está corrompida pelas preocupações mundanas. É muito importante checar a sua motivação. Da mesma maneira, um praticante pode aplicar os ideais altruístas em sua vida cotidiana, mas se... Só um pouquinho, deixa eu só salvar aqui. Ele pode aplicar os ideais altruístas em sua vida cotidiana, mas se repentinamente ele se sentir orgulhoso e pensar, que grande praticante que eu sou, pronto, as 8 preocupações mundanas maculam sua prática instantaneamente. Então é isso. As 8 preocupações mundanas vão infiltrando, assim, né, a nossa prática, se a gente bobear. O verdadeiro praticante deve assegurar-se de que... Eu já falei isso daí, está duplicado esse slide está duplicado. Deixa eu salvar de novo. Hein? Ué, só isso? Não. Aí, então,
esse 8º verso tem a ver com a bodhicitta absoluta, principalmente, né? Então, a bodhicitta absoluta é a realização da natureza da realidade, né? A própria sabedoria da vacuidade, na verdade. A gente podia até... Estava acabando de ver um ensinamento do Geshe Pende, aquele que a Cris não sabe escrever o nome, né? Mas estava acabando de ver o ensinamento dele, falando que sabedoria... Quando a gente fala de sabedoria, a gente está quase sempre querendo dizer... Nesse contexto aqui, a gente está querendo falar sobre a sabedoria da vacuidade, né? E a bodhicitta relativa é a intenção altruísta de atingir iluminação para benefício de todos os seres, né? Então, é um método, que é a compaixão. E a sabedoria é, então, a sabedoria última, né? Da natureza da realidade. Então, esses dois aspectos são as duas asas de um pássaro, que se diz, né? A sabedoria e a compaixão. Não sei por que eu coloquei... Acho que o Dalai Lama vai falar um pouco sobre isso agora. Então, os aspectos do caminho budista, né? Então, a gente tem a base do caminho budista, que é a compreensão da natureza básica da realidade, nessas duas perspectivas, né? Na relativa e na absoluta. O caminho é a gente incorporar a meditação e a prática espiritual como um todo, em termos de método de sabedoria. Quer dizer, a gente primeiro estuda, a gente tem uma base, a gente compreende, né? O caminho é incorporar isso na nossa vida, né? E a fruição, que é o resultado, é a perfeição da visão livre de dualidade, né? Vamos ver, porque acho que o Dalai Lama falou alguma coisa assim. E ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego, né? Então, essas são as duas últimas linhas. Essas linhas apontam para a prática de cultivo do insight sobre a natureza da realidade, mas parece denotar uma maneira de se relacionar com o mundo durante os estágios de pós-meditação sobre a vacuidade, né? Por essa razão, o texto fala sobre apreciar a natureza semelhante à ilusão da realidade, porque é essa forma como o praticante percebe as coisas quando ele emerge da meditação unifocada sobre a realidade, sobre a vacuidade. Então, aqui essas linhas falam de duas coisas, né? Primeiro que a prática depois que você levanta da meditação, vamos supor que você fez a prática de meditar sobre a vacuidade, né? Estudou o Sutra do Prajnaparamita, por exemplo, está contemplando linha a linha, e aí você tenta olhar para todas as coisas como sendo vazias, né? Então, essa é uma prática de olhar para todos os fenômenos como ilusórios, né? Ao mesmo tempo, é uma prática e também é um resultado de quando o praticante chega nesse grau, né? Ele já vê as coisas como vazias, já vê a natureza dos fenômenos como ilusórios. Então, a prática da yoga dos sonhos durante o dia é ver as coisas como sonho, né? Todos os mestres que ensinam yoga dos sonhos falam sobre isso. Tem a prática da yoga dos sonhos noturna, a prática da yoga dos sonhos diurna. Diurna é olhar todas as coisas como se fosse um sonho. Aqui nesse verso ele fala compreender todos os fenômenos como ilusórios, mas é uma mesma coisa, é uma mesma estratégia, né? De ver todas as coisas como se fosse sonho, como se fosse ilusão, como se fosse uma bolha de sabão, como uma miragem, várias metáforas. Bom, mas é uma prática e é um resultado também, né? E aí quando a gente vê que todos os fenômenos que a gente dá tanta solidez são como um sonho, que acaba assim, ou são ilusórios, não tem nenhuma substancialidade, a gente vai se apegar no quê, exatamente, né? Se a gente vê os fenômenos como ilusórios. Bom, aí no comentário de Sua Santidade Dalai Lama sobre Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, for the Benefit of All Beings, sobre o capítulo de sabedoria, né? O Dalai Lama comenta o seguinte, Shantideva falou lá, 9.2, a realidade relativa e a última, essas são as duas verdades. A verdade última não está ao alcance do intelecto, pois o intelecto é relativo. Então, a nossa mente comum, essa mente que raciocina, que conceitua e blá, e blá, e blá, ela jamais vai ser capaz de apreender a realidade última. Mas ela vai nos levar até o ponto de compreender o que é a verdade última, né?
Então, a verdade absoluta da vacuidade, ela é algo que precisamos experienciar com uma mente livre de conceitos e na qual não haja conceitos dualistas. A verdade relativa é, putz grila, cheio de erros isso aqui, é percebida por meio da inteligência conceitual e dualista. Hoje de manhã a gente estava estudando o livro do Norman Fischer, também falando sobre isso, né, Carolzinha? Sobre a realidade relativa e absoluta, né? Então, a realidade relativa, ela tem esse aspecto de dualidade, né? Tem alguma coisa aqui, um observador de verdade, que vê objetos que são de verdade também, né? Tem essa dualidade, tem tudo parece ter uma solidez, né? Existir de uma forma permanente. Então, uma coisa que nos ajudaria muito a transpor essa ignorância aí seria enxergar a impermanência das coisas, já seria uma boa coisa, né? Mas não é que a gente olha para tudo de uma forma que como se fosse durar, né? Como se existisse em cada instante de verdade, como se no instante seguinte, se é que existe um instante seguinte, né? Aquilo já mudou, já não é o mesmo, né? Fala, Flor. Nesse tema da vacuidade, né, da gente procurar ver as coisas como vazias, né? Mas aí vazias de existência inerente. Eu sempre nunca me esqueço essa referência que o Dalai Lama fez naquele livro Um Caminho Simples que a gente estudou, Um Tempo no Cérebro, né? Ele diz assim, você tem que sempre, quando falar em vacuidade, você tem que sempre fazer a referência a vazio de quê? Né? Porque a gente sempre lembrando disso. Aí eu estava me lembrando que tem o Lama Alan Wallace, ele faz uma formulação que aí eu tento sempre manter ela em mente, assim, me lembrar sempre dela, de como a gente deve ver os fenômenos. Como é que a gente vê essa natureza vazia de existência inerente dos fenômenos, né? Das aparências, das coisas, né? Nós, né? Todas as coisas. Aí ele formula assim. Depois eu achei onde é que ele, nesses livros comuns que a gente tem, eu vi ele uma vez numa palestra, né? Ele usando um slide, e disse, eita, que maravilha! Mas aí eu vi aí eu, sem querer, estudando aqui no grupo, né, eu encontrei aqui no Felicidade Genuína. Ele, até exatamente quando ele está falando da prática diurna do Yoga dos Sonhos, né? Que é como você deve ver os fenômenos todos como sonhos, né? Aí ele diz assim, todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois eles dependem de 3 coisas. Aí essas 3 coisas que a gente tem que sempre tentar compreender e lembrar, né? Aí ele diz, todos os fenômenos dependem de causas e condições anteriores. 2, eles dependem de componentes e atributos do próprio fenômeno, de suas partes. Né? E 3, eles dependem da designação conceitual, que identifica o fenômeno que possui esses componentes e atributos. Então, esses 3 pontos são bem chave, assim. Isso aqui tem que, né, ressaltar, assim, a gente tem que se lembrar disso. Quando a gente está olhando a natureza vazia da realidade, a gente está vendo isso, que os fenômenos surgem de causas e condições anteriores, uma mesa, ou seja, qualquer coisa, um celular, né, coisas bem práticas assim, que a gente pode olhar. Aí tem componentes e atributos do próprio fenômeno, né, por exemplo, a mesa depende das pernas, do tampo, que torna aquilo uma mesa, né? E a gente chama de mesa porque a gente designa conceitualmente aquilo como mesa. Tem a ver com essas partes. Então, isso assim, é a chave para a gente entender essa natureza vazia, né, natureza de sonho da realidade. Não é que não, elas surgem, mas dependente, é um fenômeno completamente dependente, originado dependentemente, né? Isso é a originação dependente. Eu acho que isso assim, é a chave. A gente falou exatamente disso no nosso estudo hoje de manhã. Eu falei exatamente dessas três formas de ver a vacuidade, né? Porque porque a vacuidade e a originação dependente, elas são a mesma coisa, né? Isso. Então, se a gente enxergar as coisas como vazias de existência inerente. Não, pera. Né? Elas são originariamente dependentes, né? Então, se a gente enxergar as coisas como dependentes, como sendo originadas de forma dependente, a gente está vendo a vacuidade daquela coisa, né? Não é que aquilo vai se transformar em nada, e aí a gente vai enxergar a vacuidade. Não é, né? Essa é a forma de ver. Mas isso a gente vai compreender conceitualmente, vai treinar, até uma hora que a realização da vacuidade vai surgir. Mas não é essa nossa mente
que vai nos levar até a beira do caminho ali, que vai apreender isso, né? De forma direta. Mas é ela que vai nos ajudar a treinar essa visão, né? Fala, Hobbes. Olha, eu até compreendo de que não vai ter um intelecto que vai... É como se o intelecto pudesse ajudar a levar até a porta de Rigpa, mas não vai abri-la, porque o intelecto, na verdade, é um meio ávido que no dualismo a gente se vira. Isso eu entendo completamente e tal. Mas aí eu fico pensando, a realidade última está presente nesse instante em todos nós. Tá. Está fora do tempo. Estava presente quando a gente era criança, quando a gente estava em outros barcos, quando a gente estava em outros corpos. Então, a realidade ela está presente. Aí eu penso comigo, o que é que eu tenho dentro da minha confusão, entendeu? Dentro do monte de confusão condicionada, em que eu poderia pensar que a realidade última também... Eu tenho a impressão que tem um vivenciar subjetivo, porque pensa ao contrário, como se fizesse uma engenharia reversa. O que a gente aumenta a lucidez ou diminui a insanidade, tanto faz, é a gente diminuir aflições mentais, né? A gente diminui as aflições mentais, né? Menos raiva, que é mais grosseira, e as outras, vai aumentando a lucidez. A gente concorda com esse ponto, tá? Então, mas a gente continua com um vivenciar subjetivo, mais lúcido. Aí você fala, e se a gente conseguir, como a Flori sempre fala, pelo menos já ter o conceito intelectual que a vacuidade é não ser inerente, ou seja, eu estou, na verdade, ninguém em particular. Eu poderia ser qualquer ser ciente em qualquer dos reinos, com os condicionamentos, lá estava eu. Poxa, vai ter um vivenciar também subjetivo. Vai, né? Está entendendo o que eu quero fazer? Pega como a gente está agora e vai aumentando a lucidez. O que continua quando aumenta a lucidez? Continua um vivenciar mental, porque o vivenciar mental subjetivo é muito difícil de explicar para o outro, porque o conceito não dá muito certo, porque você vê um robô, parece que ele tem, e ele não tem. É aquela coisa que diferencia um cachorro robô de um cachorro real. O cachorro robô, você pisa no rabo dele, ele também grita, porque ele tem um algoritmo para isso. Mas não é igual o cachorro real que você pisa, ele dá aquela... Parece não que tem você consciência. Você está falando da consciência. Isso. Mas é uma consciência, Jane, em que eu gostei muito daquele texto que eu botei, não sei se alguém leu, aquele texto do Benvin, né? Pode ser? Ele é muito interessante, porque ele faz exatamente por esse caminho, que a gente tem um vivenciar subjetivo. Tem uma outra também do Lama Alan Wallace, que até a Flori me mandou, que eu achei muito interessante. Normalmente a gente fala em que a gente é uma gota que se dissolve no mar. Essa imagem é muito conhecida. Aí o Lama Alan Wallace falou o contrário, é o mar que se dissolve na gota. Ou seja, porque tem alguma coisa de individualidade que continua, mas não é mais a individualidade da identidade, não é mais a ilusão de substancialidade, mas alguma coisa... Porque a gente fala, é a consciência, mas eu não consigo imaginar exatamente o que é a consciência. Você vai falar, não vai conseguir porque você tem que realizar. Tá, tudo bem, mas pelo menos tem um cheiro, dado que a gente, nesse momento, a gente está na realidade última. As aparências são darmadato. Pelo menos eu acredito nisso, né? Que a gente vê como aparência dual, mas está tudo... Eu não sei se ficou muito confuso. Ficou um pouco confuso, mas assim, claro, tem a realidade última presente o tempo todo, só que a gente não enxerga, porque a gente justamente... O Lama Wallace, ele fala que a tradução da palavra, que eu não me lembro agora, de realidade relativa, é algo que impede que a gente enxergue a realidade última, que está presente nesse instante. Né? Não é que tem uma coisa que é a realidade relativa, outra coisa que é a realidade última. Não, é a mesma coisa. Só que tem um filtro ali que não impede que a gente veja a realidade última. Esse filtro é o filtro dos obscurecimentos cognitivos e emocionais, né? Então, quer dizer, a gente tem os nossos aflitivos e cognitivos. Então, a gente tem as aflições mentais, mas mais do que isso, a gente tem as marcas para reproduzir aquelas aflições mentais. Esses dois obscurecimentos, se a gente eliminar, a gente vai perceber a realidade última, né? Mas, Jane, você não concorda que a gente tem um vivenciar subjetivo mental? É a consciência, Hobbes. Eu concordo contigo, é a consciência mental.
Mas imagina que a gente vai conseguir, aos poucos e tal, diminuir os condicionamentos. O vivenciar subjetivo, ele não vai terminar. Não, não vai. Ele vai chamar, o Zulema vai chamar, eles vão chamar de Clara Luz Filho, que vai se encontrar com a Clara Luz Mãe. Não, Seria... primeiro ainda não, Flor. Primeiro tem a consciência mental mesmo, que vai. Sim, eu estou falando já no final. Ele está falando lá no final. Lá no final. Ah, no final, sim. Rigpa, no final né? é Dharmakaya encontrando Dharmadatta, né? Rigpa encontrando Dharmakaya, assim, Dharmadatta, né? Então, no final, assim. Mas não é uma coisa diferente, Hobbes. O Lama fala que é a ponta do raio de sol. Essa consciência nossa mental. É a ponta do raio de sol de Rigpa. Não é diferente, mas não é igual também. É como se fosse se a gente rastrear, for até a fonte, a gente atinge a iluminação. Desta consciência que você está falando, que você está chamando de experiência subjetiva, não sei o quê. Vivenciar contínuo subjetivo. Quer dizer, é aquela coisa que nos diferencia do robô. Exatamente. Se você rastrear isso até a fonte, é isso, não é uma outra coisa. Mas tem obstáculos para isso, né? Tem os obscurecimentos todos das nossas aflições mentais. Isso eu concordo inteiramente. Mas imagina que, por um milagre, a gente agora, os obscurecimentos começassem a diminuir muito. Acontece a coisa, você não tem mais raiva, você não tem mais as preocupações mundanas. Imagina, dá para imaginar, né? A gente, pelo menos, raiva é o mais grosseiro. Acontece alguma... Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, de que a gente só sabe que a gente tem aquele obscurecimento maior ou menor quando acontece a coisa. Eu também vivo numa bolha que normalmente eu sou muito bem tratado. Então, eu não sei se eu vou me magoar quando acontece alguma coisa completamente, como você falou, da Itália. Porque você também vive numa bolha que as pessoas te tratam bem. Você é uma pessoa legal, entendeu? É razoável que você colha uma coisa que você faz para os outros. Mas, de vez em quando, amadurece uma coisa estranha e que aí a gente toma um susto. Então, eu tenho plena consciência dessa confusão que eu estou inserido. Mas eu só imagino, mas vem cá, se eu fosse tirando aos poucos desses condicionamentos, o que na minha experiência, vai sobrar? Aí você vai chegar, porque aí você chega, sobra a lucidez, a mente de Buda e tal, mas é só um conceito, eu precisava ter um pouco de realização disso, entendeu? É uma coisa... Então, mas não dá, Hobbes, é isso que ele está falando aqui, não dá para ter uma realização disso, com essa mente comum. A gente vai precisar experienciar diretamente. Mas o que você está dizendo é o seguinte, o que você está dizendo, eu estou entendendo. É assim, a gente vai ter... Rigpa não é 0 ou 100. Não é que a gente vai purificar e puff, 100% livre. Não é assim. A gente vai ter vislumbres, assim, e vai cair de costa, como diz o Lama Santo, o Lama Não Wallace. A gente vai dar de cara com o Rigpa e vai cair de costa. Ou é como se fosse a lua, né? Rigpa fosse uma lua cheia, coberta por um monte de nuvens. Aquelas nuvens vão se dissipando. Uma hora a gente vai dar de cara com a lua. Daqui a pouco vai fechar outra vez. Porque a gente não tem estabilidade suficiente ainda. Mas quando a gente tiver, isso só é dissipando as nuvens, realmente. Não tem uma outra coisa para ser feita, né? Mas vai ser um vai e volta, assim, possivelmente, né? E não é uma outra coisa mesmo. Essa consciência nossa que a gente tem nesse momento, eu falei hoje na prática, eu falei isso. Essa consciência nossa, o mais aberto possível, livre possível, nesse momento, é o mais perto que a gente chega da mente do Buda nesse momento. E seria só a gente deixar aquilo ir sem atrapalhar que a gente ia... Oi. Só para, antes de ir para o Átila, só para a gente lembrar, Roberto, que também, que o Roberto fala assim, a gente está melhorando as aflições mentais, diminuindo o raio e tal. Tudo bem, isso aí já é o movimento que vai surgir depois da aflição raiz. A aflição raiz é a ignorância. E a ignorância, na verdade, ela é a fixação dualista. Então, a fixação dualista é que vai ser o último véu que a gente vai soltar. E a gente pode até ter os vislumbres dessa abertura, mas imediatamente a gente volta com a fixação dualista novamente, reificando a nós a realidade. A fixação dualista é o ensinamento que o do John Limpa recebe final, o Dorje Drolo, que é exatamente a gente soltar na fixação dualista. Tem uma frase atribuída ao Sakyamuni que eu acho muito bonita, que é quando ele se ilumina, aí os outros que estavam no caminho com ele perguntam, abençoado, o que descobriu? Aí ele fala, nada, apenas deixei de seguir a senhores aos quais segui desde tempos sem princípio. Acho isso tão bonito,
Porque não é o que a Jane estava falando. A gente não vai conseguir uma coisa nova, não é conquistar nada. Ao livrar dos descondicionamentos, a gente, no fim da linha, é alguma coisa que a gente entende já está agora. Mas aí você não ter mais o filtro da separação, como a Flori está bem dizendo, não é se livrar da ignorância. A gente não ganhou nada. Isso eu acho que isso ainda dá o intelecto descobrir, entendeu? De que não é uma coisa, porque a gente normalmente está em uma cultura que a gente tem que alcançar alguma coisa, nem que seja Deus ajudando e tal. Não, a gente tem que perder coisas, a gente tem que perder os condicionamentos. Falo, não é fácil, claro que não é fácil. Na confusão desde tempo sem princípio, vou achar que vai ser fácil. Não, agora, esse é o caminho. Aí, num determinado momento, eu falo, eu não sei, eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu acho que já foi mais confuso na minha cabeça do que está hoje. Não sei se isso é grande coisa, se melhorou tanto. Sabe aquela coisa que você fala que Não, a não ficou confusão confuso. diminuiu? Agora acho eu acho que não ficou confuso, não. Mas, de Valeu. qualquer jeito, Robes, dá uma pensada aí, assim. A gente entende muitas coisas, né? Mas você consegue imaginar o que é a onisciência? Você consegue imaginar o que é uma mente onisciente? Uma mente que consegue saber o que está na mente do outro e dar exatamente o ensinamento para destrancar o próximo passo do caminho daquela pessoa. Era isso que o Buda fazia. Essa mente do Buda, a gente não vai entender. A gente vai ter que experienciar, a gente vai ter que chegar lá para poder manifestar. Não é uma coisa que a nossa mente vai entender. Não dá nem para imaginar o que é isso. Aliás, para a gente realmente ajudar alguém, precisava disso, né? Porque a gente Precisava disso. o outro está sempre filtrando, como eu estou sempre filtrando o que chega para mim da forma que eu consigo, e vice-versa. Claro, Então, claro. se você tem um ser que consegue ver, mas por isso que o budismo é ímpar, porque você vai encontrar coisas que parecem contraditórias, porque o objetivo não é buscar a verdade, o objetivo é diminuir o sofrimento. Então, para uma determinada pessoa, ela precisa ouvir diferente da outra. Isso também faz sentido, dá para a gente esticar, né? De que Tá, mas você você sabe fala, eu fazer quero isso? ajudar. O que eu estou Oi? querendo dizer é o seguinte: você consegue fazer isso? Isso que eu estou Óbvio dizendo. que não, Então, exatamente. é Mas eu essa consigo mente que a gente entender não o que consegue seria. copiar. É. Isso. Entendeu? Uma coisa é você que, olha, eu não consigo fazer, mas consigo entender o que Uhum. seria. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho emoções perturbadoras. Quando elas estão chegando, eu, pelo menos eu já melhorei um pouquinho, que às vezes eu percebo que ela está chegando. Mas eu não tenho um botão de ela não chegar. Mas então eu vou aspirar para que não chegue no futuro e tal. Mas então, uma coisa é você chegar e falar, não consigo alguma coisa, mas sei o que deve ser essa coisa. A outra coisa é quando eu não consigo nem imaginar do que seja. Aí eu falo, poxa, aí fica difícil. Eu não consigo nem imaginar. Não é? Porque quando a gente começa a falar em realidade última, eu fico sempre pensando, eu só estou decorando aqui como um papagaio, ou eu consigo pelo menos ter um pequeno cheiro. Aí eu acho, como você falou, entre você ser totalmente obstruído e ser um Buda, é que nem não é branco e preto, tem o cinza. A gente vai diminuindo um pouco a insanidade. É. É isso. Fala, Atila. Não, eu é breve, porque vocês falaram essas coisas todas. A minha questão é uma só. Eu entendo o sofrimento do Roberto com relação a isso, essa questão toda, mas assim, uma coisa que é fato é muitas vezes a gente se baseia para buscar esses conceitos, né? Realidade última, realidade é, é, relativa, enfim, né? No Buda realizado. E o Buda ele desconstruiu um montão de coisa, né? Para ele poder chegar lá, ele fez um trabalho duro. Essa que é a questão, porque a nossa vida, às vezes, a gente não tem o trabalho duro, a gente tem um trabalho intelectual, que não é o trabalho duro, é um trabalho que você sabe elaborar conceitos que estão dentro de determinadas prisões também, né? Então, assim, o que acontece hoje, o que a gente tem de fato? A gente tem um mestre que realizou, mestres que ensinam. Então, o que eles dizem? Experimente, vai, faça. Então, o que falta a gente fazer? Veja, o Buda ele tomou Falta a refúgio gente fazer. dele próprio na sanga dele, e etc. e tal, e foi realizando, realizando, realizando. Então, ou seja, mas ele realizou algo abrindo mão de um montão de coisas que limitava a visão dele e o comportamento. O problema é que quando a gente conceitua, a gente está arrumando uma amarra, entendeu? A Essas gente coisas vai eu se acho que amarrando elas cada são vez assim, mais.
no fazer mesmo, entendeu? É prática, enfim, contemplar, porque é esse que é o trabalho duro, né? Deve ser. Vamos terminar de ver as amarras aqui, a gente tem algumas várias ainda para a gente ver aqui. Bom, mas enfim, essa discussão toda da realidade última e da realidade relativa, ela é importante, para a gente saber onde é que a gente está lidando, né? Aí, ainda sobre esse verso, o Dalai Lama disse, para que precisamos realizar a vacuidade? Nós não desejamos sofrer, nós sabemos que a raiz do sofrimento é a mente não treinada. Pelo fato de que a mente percebe e compreende as coisas de maneira equivocada, as emoções negativas surgem e a mente nunca tem paz. É por isso que sofremos. Para evitar isso, precisamos desenvolver uma mente livre de enganos, a inteligência que percebe a verdadeira natureza dos fenômenos. A percepção equivocada surge porque falhamos em ver as coisas como elas são. Então, por mais que o trabalho realmente seja de contemplação, a gente precisa saber para onde olhar e de que forma olhar. É para isso que a gente estuda, né? Mas em algum momento a gente precisa sentar a bunda na almofada e aplicar, porque senão é o que o Attila falou, a gente passa o resto da vida estudando, né? Sem conseguir ter a menor ideia da menor experiência do que é isso, né? Aí eu peguei aqui umas frases do livro do Karmapa, do Heart is Noble, sobre interdependência, né? Que é o par, interdependência, originação dependente, vacuidade, são todos conceitos completamente interligados, né? Então, a noção de eu que as identidades fabricadas dão a você e a noção de meu que vem junto criam uma espécie de janela através da qual nós vemos o mundo. Você se senta do lado de dentro e olha para fora por essa moldura de eu e meu, e toma tudo que vê, através dessa janela, como se fosse pessoal. Mas a interdependência é a nossa realidade, quer nós a aceitemos ou não. Para vivermos uma vida produtiva dentro de tal realidade, é melhor reconhecer e trabalhar com a interdependência, de coração aberto e sem resistências. E é aí que entra o amor e a compaixão. É o amor que nos leva a abraçar a conexão com os outros e a participar com prazer das relações criadas pela interdependência. O amor pode derreter as nossas defesas e esse senso doloroso de separação. O calor da amizade e do amor fazem com que seja mais fácil aceitarmos que a nossa felicidade está intimamente ligada à felicidade dos outros. Quanto mais amplamente formos capazes de amar aos outros, mais felizes e plenos de contentamento nos sentiremos dentro das relações de interdependência que são uma parte natural de nós. Porque tudo que a gente está falando de vacuidade, a gente está falando de vacuidade de tudo, né? De objetos, sei lá, mas a vacuidade do eu, a realização da vacuidade do eu, tem a ver com essa compreensão, né? De que nós existimos nessa rede de interdependência e ponto final, né? Esse eu que a gente tanto aprecia e protege e tudo mais, só existe nesta rede de interdependência, que a gente aceite ou não, né? Então, investigar a vacuidade do eu é um ponto importante. No horário das 9 horas, na quarta-feira, a gente vai começar a estudar esse livro aqui, O Poder de uma Pergunta Aberta, daqui um pouco, porque a gente ainda está abraçado com o Norman Fischer na quarta-feira ainda. Mas a gente vai começar a estudar esse livro, né? Que a Lama Elizabeth, ela explica de um jeito super, super simples, né? Essa palavra vacuidade assusta as pessoas. Tudo é vazio? O que significa isso, né? Nós pensamos que é algo vital, a nossa força vital vai ser arrancada de nós. Nós pensamos num copo vazio, palavras vazias, carteira vazia, ninho vazio, sentimento de vazio no peito, um vácuo, uma privação, solidão, tristeza, melancolia, o nada, né? Mas imagine-se em Nova York, no horário de rush, precisando desesperadamente de um táxi. Quando você avista um táxi vazio, isso significa possibilidade para você. Nós não poderíamos escrever um livro sem um papel em branco, sem espaço na agenda, nós não poderíamos fazer nada. Viva a vacuidade! Vacuidade significa possibilidade. E a vacuidade nos dá mais espaço, na verdade, um espaço sem limite, para que as coisas surjam. Mas ela não apenas dá espaço para as coisas, ela descreve a própria natureza das coisas. Quando nós realizamos a natureza da vacuidade, significa que nós compreendemos a natureza ilimitada das coisas.
Vacuidade é só uma outra forma de dizer que nós podemos conhecer as coisas sem objetificá-las. Paradoxalmente, nós não podemos nem falar sobre ter uma experiência plena sem a vacuidade. Pense sobre isso. Então, a proposta da Lama Elizabeth é de que a gente possa se relacionar com o outro, se relacionar com os objetos, se relacionar com qualquer coisa, sem encapsular, né? Nada disso. Que a gente se relacione com tudo como se aquilo fosse um campo de possibilidades e não alguma coisa que já coagulou como um objeto, né? Essa é a autora da Lógica da Fé. É a mesma autora da Lógica da Fé. Oi? Pois é, a palavra que ela usa também para vacuidade, no outro livro dela, acho que foi no Lógica da Fé, ela usa dimensionalidade aberta, né? Para essa compreensão. Exatamente, possibilidade, dimensionalidade aberta. Aí uma coisa prática assim, que a gente pode ver, assim, como a gente se relaciona, por exemplo, com uma xícara, sei lá, um copo, uma coisa assim que a gente chama de copo. E a gente pode olhar e ver o copo, mas a gente pode olhar e ver um jarro, a gente pode olhar e ver, usar como qualquer coisa, né? Então, uma mesa também pode ser um banco. Na hora que se a gente congela a mesa como mesa, a gente só vai ver aquilo como mesa. Tem uma história super gozada que o Lama Santen conta. Tem umas mesinhas lá no templo, né? As mesinhas que a gente usa de prática. Aquilo é como se fosse o nosso altar particular ali, né? Do praticante, né? São mesinhas baixinhas e tal. Aí o Lama Santen disse que uma vez convidaram o povo do Zen para ir visitar o templo, né? Diz que quando eles entraram no templo, as monjas Zen estavam todas sentadas nas mesinhas, né? E diz que os praticantes tudo passando mal, né? Que, imagina aquela mesinha, a gente nem pula por cima da mesinha. É uma mesinha baixinha, mas a gente nem passa o pé por cima, assim, porque é como se fosse um altar pra gente, né? A gente vai colocar os textos ali, a sadhana, a gente nem coloca coisa... A gente às vezes até coloca copo de água, mas não deveria também. Aquilo é um lugar para a gente colocar os textos que a gente vai estudar, né? Daqui a pouco, imagina, chega os praticantes tudo no templo, as monjas tudo sentadas em cima da mesinha, porque elas acharam que era banquinho, né? Você tem que contar essa história morrendo de rir, porque a gente passa mal, porque aquilo lá é a nossa mesinha de prática, não é banquinho. Mas aí as freiras, as monjas chegaram lá e viram um banquinho, né? Tudo bem, sentaram no banquinho. E o Lama Santen deixou elas ficarem sentadas. Ele não chegou e falou assim, pelo amor de Deus, monjas que não entendem o que a gente está... Ele deixou as monjas sentadas nos banquinhos lá, nas mesinhas. Ele deu o ensinamento da vacuidade da mesa. Deu o ensinamento da vacuidade. Quem falou que é mesinha, né? Pode ser banquinho, né? Por que não, né? Por que não? Ai, muito engraçado. Bom, agora os últimos trechos aqui do Dalai Lama. O propósito da meditação sobre a natureza última da realidade é garantir que nós não sejamos enganados pelas aparências e que nós apreciemos a diferença entre como as coisas parecem ser e como as coisas realmente são. O budismo explica que as aparências são frequentemente delusórias, elas nos levam ao engano, né? Elas parecem ser muito permanentes, muito definitivas e não são, né? Com uma compreensão mais profunda sobre a realidade, nós podemos ir além das aparências e nos relacionarmos com o mundo de uma maneira muito mais apropriada, efetiva e realista. Eu sempre dou exemplo de como se relacionar com os vizinhos. Imagine que você viva numa parte da cidade em que a interação com os vizinhos é praticamente impossível, mas ainda assim seria de fato melhor interagir com eles do que ignorá-los. Fazer isso da forma mais sábia depende de quanto você conhece a personalidade dos vizinhos. Por exemplo, o homem que mora na casa ao lado é muito habilidoso, ser amigável e comunicar-se bem com ele pode ser bom para você. Ao mesmo tempo, se você sabe que no fundo ele é um trapaceiro, essa informação é muito útil para manter uma relação cordial e tomar cuidado para que ele não se aproveite de você. Da mesma forma, se você tem uma compreensão mais profunda da natureza da realidade, se você souber que ela está te enganando, na verdade, né? Quando você se engajar com o mundo no período pós-meditação, você se relacionará com as pessoas e com as coisas de maneira muito mais apropriada e realista.
Se a gente olhar para as coisas e falar assim, meu, você está me enganando, você não é permanente. Você está querendo que eu ache que você é permanente. Você está querendo que eu ache que você é a fonte da minha felicidade, mas você não é. Chega para o seu namorado, o pessoal que tem namorado, namorada. Você está querendo me enganar, você está querendo que eu acho que você é. A Ana falou para o Paulo, você está querendo dizer que você me fazer acreditar que você é a fonte da minha felicidade. Você não é a fonte da minha felicidade. Aí a gente vai se relacionar de jeito mais, né, direito, né, com as coisas. Quando o texto se refere a ver todos os fenômenos como ilusões, o autor sugere que a natureza semelhante à ilusão das coisas só pode ser percebida se você estiver livre do apego aos fenômenos como entidades discretas e independentes. Discretas, vocês entendem esse termo discreto, né? Que é delimitado, assim, né? Que tem como objetificado, como a Lama Elizabeth fala, né? Mas discreto é alguma coisa que tem definição, assim, né? Uma vez que pode ser tirado do contexto, por exemplo. Uma vez que tenha conseguido se livrar desse apego, a percepção da natureza semelhante à ilusão dos fenômenos surgirá automaticamente. Quando as coisas... Mas na prática de yoga de sonhos, a gente fica falando, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. É como se a gente viesse de um lado, né? Falando, você é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. E do outro lado, a gente fosse entendendo tudo isso que a gente está estudando aqui, né? Aí são dois métodos para a gente entender a natureza onírica da realidade, né? Mas quando a gente começa a ver que as coisas não são como elas parecem ser, o estudo do Dharmatolo é isso também. Essencialmente é isso, né? A natureza ilusória das aparências. Depois fazer colapsar a caverna das aparências, que é a parte que eu mais gosto. Explodir tudo ali, né? Toda a caverna das aparências. Então, quando a gente faz isso, daí a pouco a gente vê, eu estou falando como se eu visse, né? Vocês entendem que não, estou falando como se fosse o texto aqui, né? Que o Dalai Lama está falando. Se a gente tiver essa consciência, daqui a pouco a gente vai ver as coisas como ilusórias. Daí a gente vai ser libertado da escravidão do apego, né? Então, você terá consciência... quando as coisas surgirem à sua frente, embora elas pareçam ser independentes e ter existência objetiva, você saberá, como resultado da sua meditação, que não é esse o caso. Você terá consciência de que as coisas não são substanciais e sólidas como elas parecem ser. Portanto, o termo ilusão aponta para a disparidade entre a percepção que você tem das coisas e de como elas realmente são. Isso é muito lindo, né, gente? A Pallas Athena vai lançar um livro que eu traduzi faz pouco, do ano passado, do Dalai Lama, que chama How to See Yourself as You Really Are. E acho que o título do livro ficou To See Yourself. Vendo... sei lá, vendo a nós mesmos como nós realmente somos. Eu não lembro como é que ficou em português exatamente. Mas é um livro de várias práticas que o Dalai Lama vai ensinando, assim, né? Para a gente ver nós mesmos como nós realmente somos. Quer dizer, que nós temos uma natureza dependente, que nós somos vazios, que nós somos semelhantes ao sonho, blá, blá, blá. É lindo o livro também. Quem sabe um dia a gente acha um tempo para estudar esse livro também, né? Mas é muito legal pegar o livro e fazer as práticas, uma por... São alguns capítulos, assim. E bem didático, assim, sabe? Bem práticos. Como fazer a prática numa sequência que é possível a gente fazer. É muito legal esse livro. Ainda vai ser lançado esse mês. O Transformando a Mente ainda não tem em português? Não. Tem muita coisa do Dalai Lama que não tem em português, né? Porque o Dalai Lama também publica muito. Não é que ele publica, né? As pessoas transcrevem o ensinamento do Dalai Lama e publicam, né? Tem uma pilha de livros do Dalai Lama. E muito pouco traduzido. E às vezes muito ruim as traduções também, né? Esse livro do How to See Yourself as You Really Are tinha uma tradução. Eu quase desmaiei quando eu vi, porque eu enchi o saco da professora Alia Diskin para traduzir esse livro. Aí um dia, não sei quem, acho que o Átila, eu te avisei, a Flori, Como saber quem você é? Eu tenho ele. Quase que eu desmaiei. Eu falei, nossa, a professora ali vai me matar agora. Porque, né, ela comprou os direitos. Aí, não, já estava esgotada. Essa editora não tinha nem os direitos. Estava cheio de erros esse livro. Ainda bem.
Mas vai ser lançado esse mês ainda, eu acho, pelo que ela me disse. Então tá bom, meus bens. Encerramos o nosso estudo dos 8 versos por hora. E aí, a semana que vem, a gente pode começar a estudar o budismo com atitude. Aí, sabe o que eu queria fazer como preparação para o estudo do budismo com atitude? Estou aqui pensando se eu mando o vídeo para vocês ou se a gente assiste juntos. Assiste junto, Gê. Melhor. Aquele ensinamento lá na Índia, né? Bodh Gaya, é. Um ensinamento que o Lama deu lá em Bodh Gaya sobre o treinamento da mente em 7 pontos. A gente podia assistir junto, né? É melhor. Tá legendado, a gente assiste aqui junto e, sei lá, comenta quando quiser, né? Quando quiser a gente para, ou deixa para comentar, ou cada um anota que quiser comentar que ponto que tá do vídeo para facilitar depois a gente lembrar também. Daí quem quiser também ver depois, enfim, tá disponível o vídeo, né? E aí é um panoramão geral, assim, do Lama explicando o treinamento da mente em 7 pontos, que é o tema do budismo com atitude. Beleza? Vamos fazer isso? Então, semana que vem? Então tá, fofuras! Um bom estudo pra gente, um bom dia pra gente encerrar esse estudo, né? Um dia de Guru Rinpoche, assim. Então, beleza, vamos... Alguém quer fazer um comentário final? Senão a gente encerra. A gente faz a dedicação, os nossos méritos. Muito lindo, Gê. Só queria agradecer. Esses 8 versos, para mim, sempre foi uma dificuldade. No início, para mim, era assim, uma coisa... Que absurdo! Sabe, ué? Não. Claro, é mesmo assim. A gente quer morrer, né? Isso aqui não dá para mim. Quer sair correndo, né? E assim, e mesmo assim, mesmo durante a prática, sempre quando chegava nisso aqui, sempre era um obstáculo enorme, assim, para mim, né? E eu acho que eu saio desses nossos encontros, assim, com um outro olhar, com meu coração mais leve com dessa pesada Seria dificuldade muito importante que a gente incorporasse a leitura dos 8 versos no nosso dia, assim, na nossa prática diária, né? Para a gente não se perder desse estudo. Até porque ele vai ser desdobrado no treinamento da mente 7 pontos, vocês vão ver. Tem tudo a ver, tudo a mesma coisa, as práticas de Lojong, né? Elas têm todo a mesma fonte, assim, né? Shantideva, assim, o tempo todo. Então, não é que a gente vai agora terminar esse estudo e vai fazer uma outra coisa. Agora a gente vai falar mais profundamente ainda dos mesmos temas dos 8 versos, né? Fala, querido. Jane, uma coisa que é muito interessante nos 8 versos é que ele nos lembra das nossas possibilidades. Das nossas? Possibilidades. Uhum. Dessa questão da interdependência, que você pode existir de outro modo. Entendeu? Você pode aspirar a isso, né? Eu acho que é uma coisa bem libertadora, essa coisa de você ver o seguinte, opa, isso aqui é possível. E eu acho muito bonito porque, assim, quando o Dalai Lama fala se a prática é uma prática diária dele, né? É muito importante, porque você vê e fala assim, opa, peraí, ele tem a realização e ele tem essa lembrança diária. Então, assim, é muito importante. Não é uma coisa simples, né? É bem legal. Eu acho que a gente precisa incorporar, realmente. Porque realmente é possível, e é possível memorizar também, né? Porque o Lojong, todos os ensinamentos do Lojong são para isso, são para a gente aplicar no dia a dia, não é para a gente, sei lá, estudar e guardar o livro na prateleira, é para a gente aplicar no dia a dia, né? Então, se pressupõe, eu fico vendo o Geshe Pende ensinando o Shantideva, né? Que ele vai continuar ensinando agora também, pessoal. Isso é uma outra fonte para a gente também desses ensinamentos de Lojong, Shantideva na veia, né? É o Geshe Pende explicando o capítulo da paciência, né? E para quem fala inglês, ele vai explicar o capítulo 2 também, nos Estados Unidos. Então, uma parte importante, uma coisa que seria importante para a gente poder aplicar era a gente se lembrar, né? A gente precisaria memorizar. Se a gente memorizar, a gente vai, sei lá, para a vida, a situação vai se apresentar na nossa cara e a gente não vai lembrar do que a gente deveria poderia aplicar ali, né? Como que a gente poderia fazer aquilo diferente, olhar diferente. E os 8 versos a gente consegue memorizar, porque são 8 versos, né? Não precisa nem fazer esforço, a gente lê todo dia, a gente acaba que memoriza, né? Agora, treinamento da mente em 7 pontos é um pouquinho mais difícil,
porque ele é mais longo, né? Shantideva, então, muito mais difícil. Aí eu ia falar que o Geshe Pende, ele recita o verso de Shantideva de cor que ele tem em tibetano. Quando ele está explicando o verso, ele precisa lembrar, puxar a memória dele do tibetano. Quer dizer, ele memorizou Shantideva inteirinho em tibetano. Pensa. São 900 e tantos versos, viu? 900 e tantos versos. Pensa. 900 e tantos versos, porque quase 100 cada capítulo, mais 100 às vezes cada capítulo, né? Quer dizer, então, amor, está barato, né? Está barato memorizar os 8 versos, né? Então, tá bom, meus bens. Então, vamos fazer a dedicação? Dedica e recita todos agora. Tá. Então, vamos primeiro recitar todos, daí a gente dedica, tá? Vamos lá. Com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes mais preciosos que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo o respeito considerá-la suprema do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão da apego. Um reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviado que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Gangrira we kore jinkam sopandandewa malu joene cherezi guanten zinja soe jape kauje bardu tenjuchi. Gangrira we kore jinkam sopandandewa malu joene cherezi guanten zinja soe jape kauje bardu tenjuchi. Parece longa vida ao lama. Tempa tu andor je chanchen, dangil kansan pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, ze trini dashin do sewa ze. Takodrola jan pe chachen, pa que os andramenan tendo tsikan. Alan Wallace Shedrakwa Yi Kebu Shenpu Shape Tengurchi Zanlin Chi Danke Parnocho Su Gilteni Yutabur Silzepa Lopon Keki Kutse Zetrin Gedro conta pelando tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua.
aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisundeu possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Locho Sun Rin Loche Zangmin Sa Sun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Midrado Sun Gele Shon. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Dudago Gelama Drubini Droatika Malupada e Salagopar Show. Muito obrigada, amores. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Obrigada, Sanga. Obrigada, Gê. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo. 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 Tchau, beijo. Ei. Beijo. Tchau.